Ser bom é uma virtude. Ser bom demais é uma vulnerabilidade. A bondade sem limites, a que não sabe dizer não, que se dobra para evitar conflito, que confunde simpatia com respeito, não é virtude. É uma muleta. E o mundo não tem nenhuma obrigação de tratar muletas com cuidado. Yuta Okkotsu, de Jujutsu Kaisen, aprendeu isso da forma mais brutal possível. E hoje, a gente vai falar sobre o que Maquiavel e Aristóteles diriam sobre a diferença entre bondade ingênua e bondade estratégica. E por que essa diferença muda tudo. Existe uma versão da bondade que parece virtude, mas funciona como fraqueza. É a bondade que não tem limite, que cede antes de ser pedida, que se desculpa quando não devia, que sorri quando deveria firmar a posição, que confunde evitar conflito com ser gentil, quando, na verdade, evitar conflito é só outra forma de não assumir o espaço que você tem direito de ocupar. Essa bondade não gera respeito, gera abuso, gera invisibilidade, gera a sensação gradual e corrosiva de que você pode ser ignorado, sobrecarregado ou ultrapassado, porque nunca demonstrou que existe um limite, além do qual você não vai. E o mais cruel, a pessoa que opera assim geralmente não percebe o mecanismo, acredita genuinamente que está sendo virtuosa, que firmar posição seria perder algo essencial do que é. Yuta Okkotsu começou exatamente nesse lugar. Antes de Jujutsu Kaisen, antes de Rika, antes de qualquer coisa que o tornaria um dos exorcistas mais poderosos da série, Yuta era o menino que o mundo havia aprendido a ignorar e a machucar sem consequência. Isolado, perseguido, tratado como ameaça por algo que não havia escolhido ser. E a resposta de Yuta a esse tratamento era a bondade ingênua em sua forma mais pura. A recusa de resistir, a incapacidade de firmar posição, a ausência completa de qualquer sinal de que havia um limite, além do qual ele não aceitava ser tratado daquela forma. Não porque era covarde, porque havia aprendido que existir de forma menos visível era mais seguro do que reivindicar espaço. O resultado foi o oposto do que essa lógica prometia. Quanto menos espaço Yuta reivindicava, mais o mundo se sentia autorizado a invadir o que restava. A bondade sem limite não protege. Ela sinaliza que você pode ser usado sem custo. Aristóteles tinha um conceito para isso: a virtude como meio termo. Não a ausência de uma qualidade, não o excesso dela, mas o ponto de equilíbrio que permite que a qualidade sirva ao seu propósito real. A coragem não é a ausência de medo, nem é temeridade. É o ponto entre os dois que permite agir efetivamente diante do perigo. A bondade genuína não é a ausência de limites, nem é frieza calculada. É o ponto entre os dois que permite que a gentileza sirva ao seu propósito real. Yuta não precisava se tornar cruel. Precisava aprender a diferença entre bondade como escolha e bondade como capitulação reflexa. Maquiavel, em O Príncipe, observou que é melhor ser temido do que amado. Não porque o amor não tem valor, mas porque o amor baseado em simpatia é frágil. O respeito baseado em postura é mais estável, mais real, mais difícil de retirar. Não se trata de abandonar a ética. Trata-se de aprender a usá-la com inteligência. A bondade como espada, a gentileza como escolha estratégica, o cuidado com os outros como valor genuíno, exercido dentro de limites que deixam claro que você também tem valor e que esse valor não está disponível para ser ignorado. Yuta começou a entender isso quando entrou no colégio de Jujutsu, quando encontrou pessoas como Gojo, Maki e Tougi, que o tratavam como capaz, antes de ele provar que era. A transformação de Yuta não foi de bom para estratégico, foi de bondade como muleta para bondade como escolha.
de ceder por medo para cuidar por valor. Se você já se sentiu invisível por ser bom demais, esse vídeo foi feito para você. O canal A Caixa existe para isso. Se inscreve, porque a parte que vem agora é onde Maquiavel e Aristóteles explicam como usar a bondade sem ser destruído por ela. Maquiavel escreveu para príncipes. Mas o que ele estava descrevendo, a diferença entre como o mundo deveria funcionar e como ele realmente funciona, se aplica a qualquer pessoa que precisa navegar relações de poder no mundo real. E relações de poder não são só política. São o trabalho, são a família, são qualquer ambiente onde existem pessoas com interesses diferentes que precisam coexistir. E onde a forma como você se posiciona determina como você vai ser tratado. Maquiavel observou que aparência e postura contam tanto quanto caráter. Não porque caráter não importa, importa, mas porque caráter invisível não produz respeito. Você pode ser a pessoa mais ética e generosa do ambiente e ser completamente ignorada se não souber comunicar isso de uma forma que o mundo ao redor consiga receber. Isso não é cinismo, é lucidez. A bondade que não consegue dizer não quando precisa dizer não, não é virtude. É incapacidade disfarçada de generosidade. A gentileza que cede antes de ser pedida não demonstra cuidado. Demonstra que você pode ser movido sem resistência. A simpatia que nunca firma posição não conquista respeito. Conquista a sensação de que você está disponível para ser usado. Aristóteles completaria: a virtude genuína é a que serve ao seu propósito real. Bondade que não consegue proteger quem a exerce não está servindo ao propósito da bondade. Está servindo ao propósito de quem se beneficia da ausência de limite. Yuta, no arco de Jujutsu Kaisen Zero, não se tornou frio ou calculista. Tornou-se presente. Ocupou o espaço que lhe cabia. Aprendeu que cuidar de Rika e cuidar dos outros exigia que ele também existisse de forma que o mundo tivesse que levar em conta. A transformação não foi de bom para estratégico, no sentido superficial. Foi de invisível para real. De bondade como ausência de limite para bondade como escolha consciente, dentro de limites que comunicam valor. A verdadeira virtude não está em ser um mártir, está em usar a bondade de forma estratégica, como uma espada, não como uma muleta. Na prática, isso significa algumas coisas concretas que Maquiavel e Aristóteles concordariam. Primeiro, dizer não quando você precisa dizer não não é falta de bondade, é honestidade. É o sinal de que o seu sim tem valor, porque o seu não existe. Segundo, postura e firmeza não são agressividade, são comunicação. São a forma como você deixa claro que você tem valor e que esse valor não está disponível para ser ignorado. Terceiro, adaptação não é traição à ética, é inteligência. Saber ler o ambiente e responder de forma efetiva não compromete a bondade, aprofunda ela. Yuta entendeu isso, não de uma vez, em pequenas escolhas repetidas, que foram construindo uma presença que o mundo passou a levar em conta. Não porque se tornou ameaçador, porque parou de sinalizar que podia ser ignorado. Maquiavel diria que o respeito não é dado, é conquistado. Aristóteles completaria: conquistado pela virtude exercida, no ponto certo, na medida certa, na situação certa. Não se trata de abandonar a ética. Trata-se de aprender a usá-la com inteligência suficiente para conquistar respeito, em vez de apenas simpatia. Porque simpatia sem respeito é só outra forma de invisibilidade. Mas quem decide isso é você, não eu.